Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje falando sobre a prece, a fé, o poder que esses elementos têm nas nossas vidas. Temos novamente a alegria de receber para um bate-papo a doutora Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, que está conosco em Goiânia, proferindo uma série de seminários e palestras. Você assiste também Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana com a Virginia Wilson e o Momento Cultural. Estamos começando o programa Encontro Fraterno e você é o nosso convidado. Estamos hoje novamente recebendo, para nossa alegria, a Anete Guimarães. Anete, muito bom ter você aqui conosco. Obrigada a vocês, é um prazer o convite e uma alegria estar aqui. Nós sempre ouvimos falar muito sobre o papel da fé na vida das pessoas, o poder que a oração tem, principalmente nas situações de aflição, de dificuldades. Como é que nós poderíamos definir isso, essa questão da oração? O que acontece com uma pessoa quando ela se coloca em prece? Para mim, você dar essa resposta é uma coisa complicada, até porque nunca foi a minha praia a religiosidade. Na verdade, eu tive um sério problema com relação à religiosidade. E pelas informações espirituais, aparentemente sou inimiga da religião há 1200 anos. A minha primeira aproximação foi Francisco de Assis e Lutero, né? E com o Espiritismo. Então não é a primeira reencarnação espírita, é a segunda. E eu estou fazendo uma reconciliação com os aspectos religiosos. Então, desde muito jovem, eu tinha uma certa aversão a qualquer expressão oficial ou expressão de prece, que para mim soava como hipocrisia, por causa dos embates com a Inquisição. Então eu sempre me dediquei, muitas vezes, à ciência, e normalmente a ciência e a religião nunca se refizeram até desses embates. Há preconceitos de parte a parte, da relação da religião com a ciência e da ciência com a religião. E eu nasci num lar espírita e extremamente religioso. Meus pais são extremamente religiosos. E meu pai é filho do Divaldo Franco, da Mansão do Caminho. Esteve lá na fundação e foi ver quando o Divaldo tinha 12 anos de idade. Então a gente tem um background espírita e religioso bem forte. Mas nasceu um estranho no ninho como eu. Então quando eu era bem jovem eu tinha uma aversão muito grande a fazer prece. As expressões rituais da prece, que as pessoas comandam, meu Jesus, isso, eu achava uma coisa hipócrita, porque eu não achava que você pudesse sentir uma coisa dessa. Se você abria a boca e dizia uma coisa que você não sentia, não era real para mim. E com o passar do tempo, vivendo que são alguns processos psicológicos, eu fui tornando a prece ritual, que apesar de você não falar determinadas palavras-chave que em outras religiões fazem, ainda é uma prece ritual, que é aquela sem nenhum sentimento, que você faz para abrir os trabalhos. É como, vamos começar, ou vamos encerrar, ou proforme. E recentemente a gente tem feito um estudo de neurociência na área do cérebro espiritual. É uma série de estudos estudando principalmente um grupo de freiras, tá? Carmelitas, em experiências com a prece, em experiência com êxtase místico. Então um grupo de cientistas começou a escanear o cérebro dessas pessoas nesses momentos. Então eles pegaram essas freiras inicialmente, depois pegaram alguns budistas e tudo mais, para ver o que acontecia naquele momento. O que era tal expressão mística, se havia uma mudança ou não. Nós estamos iniciando isso, que a gente tem interesse em fazer uma série de seminários a respeito de neurociência, e esse é um estudo importante. E eles chegaram a conclusões espetaculares com relação à experiência mística. Mas a experiência mística não é algo muito fácil para as pessoas. É necessário um envolvimento maior, um treino maior. O que acontece normalmente são expressões rituais. Ou seja, na verdade, quando você diz da experiência mística, seria realmente uma comunicação, não apenas uma repetição automática de palavras ali durante a prece. Exatamente. E as palavras ritualísticas não são minhas, são dois cientistas. Expressão ritualística, eles separam a expressão autêntica da expressão ritualística. Veja bem, são cientistas, são ateus, são materialistas que deram esta definição. Então, muitas preces que eles viram, principalmente evangélicos, que eles pegaram, né, não viam nenhuma alteração. Eram expressões ritualísticas. Isso nos leva, então, a compreender
que quando nós nos dirigirmos a Deus ou a Jesus, ao santo, não é, da nossa crença, o que importa é o sentimento. É a fé. E o que seria essa fé? O que é esse sentimento? Se você não acredita no que está fazendo, é uma expressão ritualística. Você não crê. No Livro dos Espíritos, ele fala a respeito da prece sincera, né? Diferenciando dos rituais. Só que agora nós temos cientistas valorando isso. Então, tem que fazer a prece para abrir os trabalhos. É uma prece autêntica? Se for ritualística, não. Se não houver real intenção desta comunicação, é um processo ritualístico. Então, eles analisaram o Pai Nosso, Ave Maria, as preces normais que se faziam, a maior parte eram processos ritualísticos, com algumas exceções. Então, essas freiras, elas dedicavam a vida à prece, à contemplação, isso. E mesmo entre elas, acharam algumas expressões ritualísticas, mas eles acharam fenômenos autênticos, com alterações químicas notáveis, com alterações de percepção. Eles acharam coisas notáveis no estado de prece verdadeiro, na opinião deles. E olha que um deles não acredita que é uma conexão com Deus, mas o efeito é como se fosse. Ele mesmo, ele afirma assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa comunicação possível, mas o que acontece aqui é como se fosse. Os efeitos orgânicos é como se tivesse encontrado. Então, para ele, talvez Deus seja uma condição cerebral específica, extremamente saudável, extremamente positiva, meritória e que a humanidade deveria buscar. Agora, ele não sabe explicar como fazer isso sem tirar Deus da jogada. Ele não encontra outra explicação. Ele não encontra explicação. Ele acha que Deus é uma condição cerebral excelente para o ser humano, mas ele não sabe explicar como é que você vai fazer isso sem acreditar em Deus. Bom, nós estamos falando aqui sobre o poder da prece quando realmente feita em conexão com a espiritualidade superior, com Deus, na vida das pessoas. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Você agora acompanha a dica de leitura da semana. Até já. A nossa dica de hoje é O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O livro mais importante da nossa doutrina, pois contém a base, a coluna vertebral da nossa doutrina. Através da leitura dele, nós vamos identificando os aspectos mais importantes esclarecidos pelos Espíritos. É importante nós colocarmos que esse livro foi escrito por vários espíritos. Kardec simplesmente organizou perguntas que ele recebera de todos os cantos do mundo naquela época. Até do Brasil seguiram perguntas que foram inseridas nesse trabalho de organização. Ele é importante para nós porque qualquer dúvida que venhamos ter, vamos conseguir ali encontrar as explicações. E é mais importante ainda porque através desse livro abriu-se uma verdadeira porta, uma janela para a compreensão do mundo espiritual, da vida espiritual, como os nossos amigos espirituais agem, como nós nos relacionamos com aqueles que já desencarnaram. Enfim, é um livro que traz para nós conhecimentos seguros a respeito da doutrina espírita. Leiam O Livro dos Espíritos, um dos livros das obras básicas que a nossa doutrina tem por fundamentação. Não deixem de ler. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
Estamos de volta batendo um papo com a doutora Nete Guimarães sobre o papel da fé, da prece na vida das pessoas. E nós falávamos agora há pouco, então, não é, dessa constatação que os próprios cientistas fazem desse momento em que se altera realmente o metabolismo da pessoa no momento em que ela se coloca em prece e naquela prece autêntica, não apenas na repetição de palavras, né, de forma automática. Existem outras pesquisas que também estejam relacionadas com esse tipo de influência da religiosidade ou do pensamento positivo na cura de doenças? Existem várias pesquisas. Tem em Nova York um cardiologista que fez uma experiência, existem em Stanford outros trabalhos, mas principalmente com relação à melhora da saúde, da religiosidade, eles descobriram, já faz algum tempo, tem até naquele filme Quem Somos Nós, os chamados neuropeptídeos. Quando nós temos um determinado estado emocional, nós geramos determinados neurotransmissores. Mas eles achavam que isso estava restrito à sinapse nervosa. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, e eles achavam que isso ficava restrito à sinapse e era o cérebro que vivenciava o processo emocional. Eles descobriram que não. Descobriram determinadas moléculas complexas que se ligavam a neurotransmissores, chamados neuropeptídeos, e que se derramavam na corrente sanguínea a partir do hipotálamo. Então, você tinha uma experiência, você sentia como vitimização. Tá? A vitimização é um estado emocional. Eles achavam que estava restrito ao cérebro. Descobriram que esses neuropeptídeos se derramam na corrente sanguínea. E todas as nossas células têm receptores para esses neuropeptídeos. Então, a luxúria não está restrita ao cérebro. Todas as células, não são só os órgãos genitais, fígado, baço, ossos, músculo, coração, tem receptores para esses neuropeptídeos. Eles se ligam aos receptores e todas as células orgânicas experimentam este sentimento. Vitimização, luxúria, ódio, raiva, tudo. É uma coisa até que a gente falava no espiritismo, né? As cargas, mas a gente não explicava assim fisicamente. Então eles descobriram os chamados neuropeptídeos e a função orgânica deles. Então sua emoção não está restrita ao cérebro. Seu tornozelo também vivencia esse processo. Com relação à religiosidade, lembra aquela pesquisa inicial que falamos sobre as freiras carmelitas, né? Eles descobriram que esse estado místico, né, essa conexão com Deus, a ideia era a conexão com Deus, ele alterava a química cerebral com mais intensidade do que outras emoções, por exemplo, raiva, etc. Alteram, mas a religiosidade altera mais. O êxtase místico muda o cérebro, é um cérebro totalmente diferente de outra pessoa com potencialidades que você não imagina. Eles viram. Inclusive, será que é daí que sai a telepatia, as outras coisas? É uma hipótese. Não estou falando que eles fizeram isso, mas é uma possibilidade. Então, ele viu que esse estado se estendia ao cérebro todinho. Associando essa experiência, esse resultado, com os neuropeptídeos, viram que isso se derrama na corrente sanguínea e atinge todos os órgãos. O sistema imunológico também é atingido, porque ele é um dos mais sensíveis ao processo emocional, isso é uma coisa antiga. Por exemplo, o estresse compromete o seu sistema imunológico em até 62%. Então, você estava com uma gripe, sofreu uma decepção profunda, virou uma pneumonia. A gripe piorou? Não, seu sistema imunológico decaiu. Estados emocionais negativos comprometem a eficácia do sistema imunológico. Da mesma maneira, a religiosidade acelera o processo do sistema imunológico. Ele dá um upgrade, você fica mais eficiente. Então, as células ficam mais eficientes, têm maior penetrabilidade e atingem mais diretamente. É uma coisa impressionante, né? Tipo assim, você tem um determinado tumor num determinado ponto. Normalmente, a atividade é difusa. Onde eles encontram, eles vão, mas eles seguem como se fosse o processo natural de distribuição. No estado de religiosidade, é como se desse uma eficiência maior, é como se eles soubessem exatamente o que deveriam fazer. Não há outra explicação para isso. Tanto não há que eles estão estudando mais profundamente o caso. É como se houvesse um aumento de especificidade entre esses macrófagos, entre essas células de defesa, e elas fossem mal. Agora a gente já sabe o que fazer, vamos direto no assunto. Bom, nós vamos novamente para um pequeno intervalo. Na volta nós queremos analisar um pouco como é que aconteciam as curas de Jesus. Será que era esse o processo? Você acompanha antes o quadro Evangelho Responde com Calcide Sarroriz. Nós voltamos daqui a pouquinho.
Texto de Lucas, capítulo 24. E nós sugerimos aos companheiros que também consultem Mateus, capítulo 28, Marcos, capítulo 16 e João, capítulo 20. Lá se encontram outras informações também a respeito dessa passagem e outras correlatas. Trata-se de fato ocorrido após a crucificação de Jesus. Em 24 de Lucas, aparece a informação de que 2 discípulos se dirigem à cidade de Emaús, distante, segundo Lucas, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E nessa caminhada entre Jerusalém a Emaús, Jesus aparece entre eles, viaja com eles 11 quilômetros e eles não percebem que é Jesus. Somente quando chegam já na tardinha, é que Jesus, ao pegar do pão e o partir com o seu jeito, modo bastante peculiar de partir o pão, é que esses 2 discípulos reconhecem Jesus e ele desaparece na frente deles. Alguns dizem isso que foi a ressurreição do Cristo. Na verdade, foi uma materialização. Tanto é que ele desaparece ali na frente deles e na viagem eles não o reconhecem. Porque a materialização devia estar muito diáfana, não muito consolidada. Mas o que nós queremos nos reportar aqui é para um fato interessante. 11 quilômetros com Jesus, envolvidos com os problemas dos últimos dias. Jesus aparece no meio deles e eles não o reconhecem. Tratam Jesus como um viajante qualquer que também estava se dirigindo para Emaús. Isso não é bem determinados fatos e acontecimentos da vida da gente? Estamos, às vezes, tão envolvidos com os nossos problemas que não percebemos a solução caminhando do lado. Estamos com foco na situação e não temos a abertura mental suficiente para olhar a solução que está ali amorosamente ofertada do nosso lado. Uma outra lição podemos tirar também dessa passagem. Muitos têm Jesus como um mero viajante da jornada humana comum. Alguns dizem que Jesus foi casado, que tinha uma certa tendência junto a Maria Madalena, que Jesus teve medo, que Jesus isso, aquilo outro. São aqueles que colocam em Jesus a mesma condição nossa de viajantes em direção a Emaús. Estamos jornadeando e fazemos de todos como se fossem iguais a nós. Jesus paira acima, muito acima, de todo e qualquer processo humano, nos esclarece Emmanuel no fabuloso livro O Consolador. E é por isso que na questão 625 de O Livro dos Espíritos é a resposta mais curta, mais precisa de todo o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga qual é aquele que se constitui como guia e modelo da humanidade. A resposta é única: Jesus Cristo. Ponto. O Evangelho responde.
Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta falando hoje sobre o poder da oração e a fé na vida das pessoas. Conversando conosco a doutora Anete Guimarães. Anete, Jesus tem uma passagem do Evangelho que diz que quando ele é tocado por uma mulher, né, e apenas o simples fato dela tocar em suas vestes, ela é curada, não é, de uma doença que já acompanhava há muitos anos. E Jesus então diz a ela que na verdade foi a fé quem a curou. Seria essa conexão verdadeira que você se refere a essa fé que Jesus também dizia que seria capaz até de mover montanhas, não é? Se fosse lá do tamanho do grão da mostarda. Seria a fé realmente esse elemento que faz com que aconteça essa modificação física no corpo? Bom, aí temos 2 problemas, né? A passagem que você descreveu não é bem assim, porque Jesus pergunta: Pedro, alguém me tocou? Alguém me tocou de maneira diferente. Senhor, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou de maneira diferente. Senti sair de mim uma virtude. Então não é um processo da fé. Tá? Porque a fé, o processo da autossugestão é uma coisa reconhecida pela ciência. Se você crê que determinada substância, determinada coisa tem poder, tá? A mente, lembra que a gente falou dos neuropeptídeos? A mente é capaz de alterar seus processos orgânicos e promover a cura diferente. De maneira diferente, mais acelerada, mais intensa ou mesmo instantânea. Então, seria o poder da fé, que alguns consideram o poder da autossugestão. Tá? Porque quando a gente fala fé, fala uma coisa um pouco mais transcendente. Tá? Então, vamos separar a fé de autossugestão. Autossugestão é quando você se convence de uma ideia. Você se convence que esse amuleto vai lhe matar. E é o voodoo, né? Você se convence que aquilo vai lhe matar e você se mata, tá? Então, seria a autossugestão. A fé é um processo um pouco mais transcendente. Você está acreditando em Deus, junta a autossugestão com a conexão com Deus. Se você fizer as 2 coisas, aí você potencializa o processo da autossugestão. Então, a autossugestão existe, você potencializa com o processo místico, autêntico, lembra? Não ritualístico. Então, você tem um duplo efeito. Tem a autossugestão e os processos de alteração do metabolismo que são ocasionados por essa conexão. Tá? Esse é um. Quem é que cura? Você se cura. Tá? Agora, cura paranormal é outra coisa. O que é a cura paranormal? Os seres humanos têm energias. Essas energias podem ser veiculadas e elas têm propriedades terapêuticas, tá? Que já foram determinadas pela ciência. Tanto que o biomagnetismo, né, que é a capacidade de você veicular determinadas energias, já está tão aceita na ciência que inclusive tem hospitais que você paga na conta, né? Eu quero a aplicação de bioenergia e vem na conta lá um magnetizador para te ajudar. Porque eles já detectaram as propriedades terapêuticas do magnetismo. Então, por exemplo, o biomagnetismo veiculado no passe magnético, por exemplo, ele tem propriedade, ele ativa as enzimas regenerativas. Tudo de laboratório, você tem na Universidade de Stanford, Universidade de Lisboa, se quiser em português, tá? Canadá, então vocês têm várias universidades que comprovaram a experiência inicialmente de Stanford e depois de outras universidades. Então você tem acesso até em português sobre isso. Tem a experiência com os ratinhos, aquilo assim. Então essa é a cura paranormal. Então vamos falar de Jesus que vai um pouquinho além, tá? A figura dele, o impacto emocional da presença dele, que a gente sabe, lembra? Ele levou 1000 anos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala a respeito da preparação da encarnação de Jesus na Terra, tá? 1000 anos de preparação para ele vir. Por quê? Ele não podia vir direto? Podia. Tinha o poder? Tinha. Por que ele levou esse tempo todo? Lento, né? O problema não era ele, o problema era nós.
Era a gente aguentar a vibração dele. Então o que ele fez foi fazer o quê? Reduzir esse potencial, porque senão a gente não conseguiria estar ali na presença dele. Falando do impacto que determinados espíritos têm com essa impressão de Jesus indireta, imagina a gente estar ali ao vivo. Sim. Então, quando ele esteve ao vivo, ele fez um trabalho todinho de conter isso. Mas mesmo assim, não era total. Então, o impacto da personalidade dele devia ser muito forte, o que daria a questão da autogestão, da fé, etc. Mas, além disso, você tem as energias dele, com propriedade terapêutica, o magnetismo de Jesus. Todo mundo devia estar se sentindo bem perto dele, tá? Que deixou de ser o processo de autogestão, deixou de ser o processo da fé, para ser um processo físico. Sim. Estar perto dele. E tem a questão da física quântica, hoje em dia, né? Transformar água em vinho. Tá? Lenda, não, a física quântica diz que é perfeitamente possível. Temos experiências que comprovam. Ou seja, a partícula se comporta como onda ou como partícula. Depende do observador. Olha, isso é tema para um outro programa, hein? Exatamente. Então imagine que Jesus tinha o poder de converter a realidade. Tá? Isso não é sobrenatural, é algo perfeitamente físico. Você precisa ter o que precisa para isso. Densidade de atenção, ou seja, se você tiver força mental suficiente para se concentrar numa determinada coisa, tempo suficiente, você transforma a realidade. Jesus, se convir, o poder era dele. Então ele tinha o poder, tinha capacidade, tinha estrutura, tinha tudo, ele podia converter a realidade. Junta todas essas coisas, explica todo o resto, as curas, etc. Bom, uma pena, o nosso tempo está esgotado. Nós queremos mais uma vez agradecer a você por ter nos concedido essa oportunidade, desse aprendizado. O prazer foi nosso, uma grande alegria sempre conversar com o pessoal. Nós queremos também agradecê-lo e sugerir que você conheça mais sobre o nosso trabalho no site da Federação Espírita de Goiás, o feego.org.br. Acesse também a nossa página no Facebook FEEGO Goiás. Fiquem com Deus, até semana que vem, mas ainda temos um momento cultural para você. Seu amor.